Meu aluno fala que tá tirando fidelidade e eu vim dar uma conferida na música. E é óbvio que eu não vou tirar toda a música e demonstrar toda a música, mas eu vou mostrar uma parte que eu achei mais legal e eu vou tirar aqui com vocês. Já deu uma ouvida? A música da em Fá, essa é uma das partes que eu mais gostei dela. Esse Mi aqui depois do refrão. E tem esse esquema assim, ó.